Voltando com o perfil de hoje, conversando com o deputado estadual Milton Rangel. Deputado, histórias curiosas não faltam na sua vida. Graças a nem Deus. Política e nem pessoal, né? Porque Graças o senhor a fez Deus. ponta lá com o Moacir Franco, com a Rede Globo. Depois vai contar isso pra gente, porque eu acho que tem uma veia artística por aí de algum jeito. Tem não? Será que não? Não sei. Mas antes dessa história, eu quero falar sobre o Antônio Aisse, que foi também um momento muito importante da sua vida, porque o senhor conviveu com ele de forma muito próxima. E Antônio Aisse foi uma das pessoas, foi um dos nossos políticos mais importantes, carismáticos, além de intelectual de ponta, né? É verdade. Como é que foi esse encontro aí? O Antônio Aisse era uma figura, era filiado ao PSB, no qual eu participava, né? No partido que eu participava, era filiado ao PSB, frequentava o PSB, o que é muito importante de se dizer, e nunca pleiteou nada, nunca foi candidato a nada. Mas até que houve uma composição, numa das eleições do Lula, né? Houve uma composição do PSB com o PT, de o PSB dar a vice, ofereceu o vice-presidente, e o nome que não passou em veto de ninguém, que passou como água, né? Passa nas frestas. Ele passou muito bem. Era o Antônio Aisse. Era o nome do Antônio Aisse. E aí se fez a chapa Lula-Aisse e para a presidência da República. E nós tínhamos uma convenção nacional, em Brasília também, e estávamos decidindo sobre essa chapa, se íamos ser, aquela discussão que o partido de esquerda, então, adora discutir, né? Então, vamos ser, já está tudo mais ou menos certo de que vai ser, mas tem que discutir. Vem o cara lá da regional de não sei de onde para dizer que é contra, que o PSB tem que lançar a chapa própria, vem sempre essas questões. Mas tinha-se um congresso nacional, uma convenção nacional, um congresso até, era um congresso nacional mesmo, para decidir sobre isso. E se vamos ser vice do Lula, do PT, e quem será o nosso vice. Então, tinha uma convenção para decidir isso, para deliberar sobre isso, e nós chegamos lá no dia anterior, eu fui para a casa do Jamil Haddad, fiquei hospedado na casa do senador Jamil Haddad, saudoso senador Jamil Haddad, e nesse dia fez-se um jantar, né? E esse jantar foi todo ele patrocinado da melhor forma, né, do grande chefe de cozinha, Antônio Aisse. Que é uma coisa que pouca gente sabe. Pouca gente Estamos sabe descobrindo no perfil. Do dote culinário que tem aquele homem. E ali eu comi, eu não vou esquecer nem do que eu comi. Até porque ao lado de quem foi, né? Não dá para esquecer. Então ali foi servido uma abóbora na moranga, um camarão na moranga. Camarão na moranga. Que, por sinal, é um prato maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas eu nunca comi outro igual. É? Eu nunca comi outro igual e tenho certeza que vai ser Não, difícil. agora não vai comer mais mesmo, né? Porque infelizmente, Antônio Aisse não está mais entre nós. A questão do prato, da abóbora na moranga, não só pelo sabor, é a maneira de servir. Então, é a maneira dele servir, o ritual, ele fez questão de servir as pessoas. Olha, você tem que servir assim, você tem que raspar um pouquinho da abóbora para depois pegar o camarão e servir no seu prato. Ele era uma pessoa adorável. Era né? uma pessoa adorável. Eu tive o prazer de conviver com ele também há algum tempo, em um trabalho que eu fiz especificamente, convivemos bastante, era uma pessoa extraordinária. Doce. Muito, e muito competente, um dos nossos maiores intelectuais, né? Deputado, a vida é uma caixinha de surpresas e a gente não sabe tudo que está, todo o script, né? Não, ainda exato. bem, né? Ainda bem, né? Só Deus sabe. Pois é. E aí teve um momento na sua vida que o senhor fica desempregado, passa por um momento difícil, mas mesmo assim encontra força e consegue reverter o negócio e se torna um empresário. Isso. Como foi esse período? O que na verdade lhe deu esse embasamento para suportar esse período e a ideia de começar um novo negócio? Eu sempre fui uma pessoa preocupado com a questão da família, de poupança, de ter um lastro se acontecesse algum problema. Eu nunca fui um cara gastador, eu sempre fui um cara que tinha essas preocupações. Então, o que me deu segurança para passar 2 anos desempregado foi isso, e que a minha esposa na época, ela trabalhava também, então tinha de um lado a renda dela e do outro lado eu tinha a poupança que a gente tinha construído, que deu para suportar. Mas eu fiquei 2 anos andando de bicicleta na praia, no aterro do Flamengo. Virei um grande atleta, hoje já não sou mais, porque era a única coisa que eu tinha para fazer era andar de bicicleta no aterro do Flamengo. Eu fui demitido do Banerj com a privatização do Itaú. Quando acabou o Banerj, eu fui demitido e só me restou virar atleta amador, né, de andar no aterro do Flamengo todos os dias. Era o que a gente fazia. E logo depois
eu montei uma cooperativa e comecei a entrar no ramo de empreendedorismo e, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a gente sair de um ponto de empregado, acreditar na nossa vocação, acreditar na nossa competência e acreditar em Deus. E isso me levou por um caminho e fazer coisas, ter coisas, possuir coisas que eu nunca imaginei na minha vida ter, nunca sonhei. Nos meus sonhos dourados, eu não sonhava chegar onde eu cheguei e o empreendedorismo me possibilitou isso. E a minha família toda usufrui disso tudo que a gente construiu durante esse tempo como empresário e por conta desse desemprego que eu não busquei. Então foi um bendito desemprego. Foi um bendito e foi desemprego. Uma bendita bicicleta. Isso. Que lhe fez... Que me inspirou, que não foi aquelas caminhadas ali no aterro, aquele ambiente bucólico do aterro me fez chegar a criar, a pensar. Decidiu o ramo que ia fazer Isso, a partir desse... o ramo de serviço, o ramo de terceirização, que era um ramo que eu tinha algum contato. A ideia inicial era trabalhar na área de informática. Pois é, porque o senhor veio dessa área. Exatamente, era fornecer serviços de informática, desenvolvimento de sistema, porque era a minha área. Mas descobri que eu já estava jurássico também para isso, né? Então, aquela época ali, a gente já estava começando, porque eu era um cara de mainframe, de grande porte, computador de grande porte. E só se falava em computador de pequeno porte. Então, essa foi a questão. Já era um outro momento da tecnologia, exatamente. Entendi. E aí, para o senhor chegar à política, como é que foi? Como é que chegou a deputado estadual, que é o seu primeiro mandato? Como é que o senhor chegou até aqui? A vida política é toda ela, né? Já vem de lá, digo, o exercício do mandato. É desde do ginásio, eu não vou dizer do primário, mas desde o ginásio, né? Desde o científico, que você já tem uma militância política, né? Mas nunca foi eleitoral. Eu ajudei diversas campanhas eleitorais de várias pessoas, mas nunca fui eleitoral. Até que recebi um chamado da minha igreja, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que eu sou membro, e eu recebi um chamado para representar, para ajudar a igreja no âmbito político, para abraçar esse âmbito, essa questão religiosa, essa questão política, para ajudar a Igreja Mundial do Poder de Deus. E daí veio esse chamado irrecusável, o apóstolo Valdemiro. Eu não podia nunca me negar a atender um chamado, um pedido, uma determinação, qualquer nome que se dê, eu não podia negar ao apóstolo Valdemiro. E a minha família... Apoiou? Inicialmente foi totalmente contra, porque a nossa vida estava completamente estabilizada e a gente ia sair numa nova aventura, numa nova situação que ninguém sabia o que tinha do outro lado, né? Porque eu nunca fui com as... Mas lá atrás, o senhor chegou alguma vez a pensar em ser político nunca, dessa forma, eleitoral, virar deputado, nunca, virar vereador ou qualquer outra coisa? Nunca. Estranhou muito esse mundo? Nunca. Eu convivia com o mundo, mas nunca pensava estar dentro dele. E agora, dentro dele, estranhou? Essa é a pergunta. A gente sempre estranha, né? A gente tem umas coisas que você, no mundo empresarial, você não está acostumado. No mundo familiar, e no mundo empresarial, e no mundo religioso, você não está acostumado. Mas eu acho que eu tenho um bom jogo de cintura adquirido lá nas peladas de Bangu. Entendeu? Eu acho que eu me saio bem nessa questão Mas realmente assusta. A gente, de vez em quando, é surpreendido com algumas declarações, com algumas coisas que você vê que está aprendendo mesmo. Eu estou aprendendo. A vida né? Eu estou aprendendo com 59 anos de idade, eu continuo aprendendo. Que bom, porque se parar de aprender, o negócio fica difícil. Parar de aprender, de sonhar, não existe na minha vida. Deputado, o que lhe interessa na política? Desculpa. Olha, o que me interessa é representar o povo do estado do Rio de Janeiro. É representar a família cristã, a família evangélica em especial, e a minha igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é o que me interessa na política. Eu não pretendo construir nada além das coisas que eu já tenho, eu não pretendo galgar nenhum degrau acima desse, eu não tenho nenhum plano de ser executivo. Uma das primeiras coisas que eu falei quando fui sentar com o governo, com pessoas ligadas ao governo, é que eu não tenho o menor interesse, isso é importante até ficar registrado, para que isso fique bem claro, menor interesse em ser secretário, ocupar um cargo desse qualquer. Menor interesse nisso. Isso não faz parte dos meus interesses. E muito menos disputar um cargo executivo de prefeito, de governador, de presidente, de senador. Eu quero representar o povo do estado do Rio de Janeiro como venho tentando fazer da melhor maneira possível, sem demagogia. É o que a gente tem tentado fazer e defender os interesses da minha igreja.
Vivendo o dia a dia. Vivendo um dia após o outro Isso. e experimentando um dia após o outro essa nova vida. O melhor e o pior da política qual é? Aí você me apertou. O melhor, olha, tem certas coisas que você não esperava que acontecesse. É toda essa liturgia do cargo, né? Eu sou um cara extremamente, por incrível que pareça, que possa parecer para alguns, eu sou uma pessoa simples. Eu gosto da minha vida de andar de bermuda na rua, de pegar minha esposa com os cachorrinhos de casa e andar na praia com ela. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ir pro shopping, andar no shopping à vontade, sem ninguém para tomar conta de mim. Então, essa é a parte ruim. Algumas coisas você tem que começar a se preocupar, porque tem pessoas que tomam conta da vida dos outros, e principalmente quando você é uma pessoa exposta. Hoje eu sou uma pessoa exposta. Então eu tenho que ter algumas preocupações. Eu fujo disso, tá? Eu continuo andando sozinho, não tem nenhum segurança atrás de mim, não tem nada disso. Mas isso é a parte ruim. E a parte boa é aquela questão de que você tem mais facilidades, né? Por conta do cargo, até por conta de proteção do cargo, as pessoas te tratam com mais reverência, as pessoas parece que você é uma coisa a mais do que você não é. Mas bom ter essa consciência, né? Não, porque aí não exerce o cargo com mais clareza do que está fazendo, né? Todos nós, né? Todos nós estamos nessa vida por uma missão. Com certeza. Eu acho que essa foi uma nova missão que me foi dada. E eu estou tentando executar. Da melhor maneira possível. Isso. Eu não posso encerrar o programa sem voltar à história do Moacir Franco e das pontas da Rede Globo. Essa eu não posso perder. Porque o senhor disse aqui que não tem nenhuma veia artística nessa história. Tem ou não tem, deputado? Olha só, Rogéria, eu fui na época isso é época de adolescente não, adulto já, mas início, né, 18 anos de idade, eu estava fazendo estágio, coisa e tal, e aí você é convidado para participar como modelo de algumas fotos, e eu nunca tive corpo atlético, mas era uma questão dessa. E fui chamado para fazer ponta de novela, né? E fiz aquela novela, eu acabei sendo ponta fixo, né? Como se chama. Não é o Tele Santana, mas era ponta fixo da Corrida do Ouro, uma novela de antigamente chamada Corrida do Ouro. Eu fazia parte da equipe de cinema de José Wilker. Olha! Eu era o cara da equipe de cinema. E Moacir Franco também a gente fez alguns insertos no programa do Moacir Franco. Mas aí a veia política ficou, mas a artística não, né? Pelo visto. Não, nunca existiu. Ela simplesmente foi de oportunidade. Foi uma forma de ganhar dinheiro. Mas foi interessante, né? Com certeza, Gostou, uma experiência né? interessante. Gostou. Deputado, vamos para o nosso momento literário. O senhor está lendo o quê? Siddhartha. Tá gostando? Muito. Siddhartha é um livro bastante interessante, uma experiência de vida de um jovem, um monge, né? Um jovem monge bastante interessante. Isso, e a gente vai indicar aqui Os Bons Segredos, é um romance muitíssimo interessante, ó, para vocês estão vendo aí, ó, Sarah Dessen. E para quem quer escrever melhor, ó, Truques da Escrita, aqui, ó. Para escrever, para roteirizar, enfim, fica a dica. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Que pena. Pena mesmo, né? Que pena, Dava tão bom, eu achei que estava começando. Pois é, quando é bom é assim, acaba rápido e a gente nem sente. Deputado, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Isso não estava no script. Meu aplauso vai para o povo do estado do Rio de Janeiro, que tem sofrido muito, está apanhando muito com todas as situações de educação, de problemas na educação, e está sobrevivendo com galhardia, sem violência, sem atacar ninguém, sem quebrar vidraça, sem quebrar banco, sem quebrar restaurante. Meu aplauso vai para eles. E a sua indignação? Vai com esse governo federal que está deixando o Rio de Janeiro numa situação lamentável, muito pior do que está deixando os outros estados da federação. A minha indignação vai com a presidenta Dilma e todo o governo que está instituído em volta dela, com tudo que está fazendo com o Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom estar com o senhor aqui no Perfil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso muito. Aí na sua carreira, obrigado. Que o senhor consiga os seus alvos. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser rever um dos nossos programas, dá uma passadinha lá no nosso site www.tvalerge.tv. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo fluminense.